que é uma empresa? Quando eu faço capacitação das empresas, eu gosto de perguntar isso para os funcionários de vocês. O que eles entendem por empresa? Empresa é um prédio? É só o lugar onde eu trabalho? Não, empresa é muito mais que isso. A empresa ela é um organismo vivo. E como organismo vivo, a empresa ela é muito individual, ela é muito única. Mesmo que você seja uma franquia e você monte uma franquia do lado da outra, elas sejam gêmeas, elas nunca vão produzir da mesma forma, elas nunca vão ter exatamente o mesmo desempenho, sempre vai haver uma diferença entre uma e outra. E como organismo vivo, ela é formada por partes. Então, eu tenho um setor de compra, um setor comercial, um financeiro, um de estoque. E a grande questão é que esses setores eles estão integrados. E um setor interfere no desempenho do outro, certo? Se um setor falha, essa falha ela se torna sistêmica. E é aqui que eu chego na questão do estoque, né? Para falar disso, desse organismo vivo. Quando a gente vai fazer o mapeamento, e esse fluxo, ele é um fluxo do varejo. Ele não serve muito para a indústria, ele é muito adequado ao varejo de materiais de construção. Quando a gente pensa na gestão do estoque, essa gestão ela começa a acontecer nos processos de compra. Regularização, que é o lançamento de nota no sistema, né? O temido lançamento de nota, ele vem para o estoque, que é quando eu recebo esse produto, eu faço a estocagem, ele passa pela venda, quando eu faço a reposição no showroom, quando eu faço o processo de venda, ele passa pela expedição de mercadoria, que é quando eu entrego internamente o cliente ou quando eu organizo as entregas externas, e o processo de gerenciamento de estoque na nossa loja, ele só morre nos processos de trocas e devoluções. Falando de uma área da empresa, ela é transversal a pelo menos 4 departamentos da sua empresa, sem contar o departamento financeiro. Vocês percebem esse desenho na empresa de vocês? Beleza. Então, o que é a gestão de estoque? A gestão de estoque é a gestão do movimento, é a gestão da dinâmica, é a gestão da organização dos produtos na sua empresa. E quando a gente traz e implanta esses processos de gestão de estoque, a gente percebe mesmo uma mudança da cultura organizacional da empresa. E gestão de estoque é principalmente gerir o patrimônio da empresa. Porque, olha, é uma coisa que eu vejo muito. Eu chego assim, eu fiz uma visita há um tempo, deve ter mais ou menos uns 2 meses. A empresa é grande, faz uma média de 150 entregas externas por dia. É um belo volume, né? E andando pelo estoque, eu percebi assim, muito acúmulo de pó, muito entulho. Vocês vendem muito essas forro PVC? Mal acondicionado, é incrível como eu percebo esse tipo de problema. Já entrei em estoque com problema de infestação de barata, infestação de pombo, um acúmulo muito grande de embalagens e entulhos. Uma vez eu fui fazer um atendimento em Catalão, não era a área de materiais de construção, foi um dos meus primeiros atendimentos em gestão de estoque. E eu achei muito curioso, porque eu conversei muito com o gerente, conversei com os proprietários, fiz os alinhamentos antes da minha ida. Cheguei, era um atendimento de cerca de 16 horas. Dessas 16 horas, eu passei 5 horas descendo entulho do mezanino da empresa. Então, isso tudo tem impacto direto na eficiência, no bem-estar e até na autoestima dos nossos funcionários. Aí, aqui só alguns conceitos. Quando a gente fala em gestão de estoque, eu vi essa definição de um professor de Minas Gerais. Ele chamava a gestão de estoque de gestão do movimento de mercadorias. Porque quando eu faço uma boa gestão de estoques, eu começo a fazer essa gestão para otimizar os processos de entrada, de permanência desse produto na minha loja. O que é a permanência? Ele está no estoque, eu preciso levar do estoque para o showroom, e eu preciso levar do showroom e do estoque para expedir e dar saída desse produto. E quando eu penso em estoque, essa foi uma grande dificuldade que eu tive quando eu comecei a trabalhar com esse tipo de gestão, é que todas as soluções me pareciam muito estática. E o estoque, ele não é aquela coisa parada na nossa prateleira. Para eu fazer uma boa gestão de estoque, eu preciso fazer o gerenciamento da movimentação. E aí eu gostaria de abrir um pouquinho mais o fluxo do processo de estoque e é, 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 apontar algumas áreas desse processo que eu considero mais críticas para a empresa. Então,
Abrindo um pouco mais, esse planejamento do estoque, ele começa lá na diretoria, na definição do orçamento anual. Aí você fala assim para mim, Ana, mas eu ainda não consigo fazer um orçamento anual para minha empresa. Mas que esse orçamento ele seja pelo menos mensal. Depois a gente vai para os processos de compra. O comprador ele tem que ter o critério de planejar, cotar, orçar, negociar e realizar a compra. Aí a gente vai para o processo de faturamento que ocorre no fornecedor. Tem um processinho aí que eu acho muito bom quando a empresa consegue fazer, que é o de pré-lançamento. Antes do produto chegar na empresa, a empresa já consegue fazer a entrada da nota fiscal no sistema. Não altera o estoque, mas ali ela já consegue atualizar custo, atualizar preço e até o produto chegar de fato, ela não vai trabalhar com preço desatualizado. Eu percebo que nem todas as empresas conseguem fazer isso. Quando o produto chega na empresa, você tem que fazer a conferência e o tratamento das inconformidades. O que é inconformidade? Chegou lá na nota, tem 10 unidades, só chegaram 9. Ou das 10 que chegaram, uma está avariada. O produto está vencido. Existe uma tratativa para ser feita em relação a isso. Ela é formalizada e garantida pela lei. Mas eu vejo que muitas empresas não fazem até por desconhecimento e não por não conseguir acompanhar o processo. Eu tratei certa feita numa empresa um problema de inconformidade que gerava um burburinho terrível na hora do contas a pagar. Pode ter reflexo lá. Porque se você tem uma inconformidade no recebimento, faz a devolução parcial da nota, tem que ter um abatimento naquele boleto. E às vezes essa comunicação não é feita dentro do sistema e fica lá aquele crédito para ser apropriado e a empresa acumulando custo. Depois a gente tem o próprio processo de regularização, que é, olha, tá tudo ok no recebimento, pode dar entrada na nota fiscal. Aí a gente volta para o estoque, porque a gente precisa ahn, organizar, etiquetar e reembalar os produtos. Montar, é montar, que eu lembrei agora dos carrinhos de mão, que eles chegam desmontados, vocês precisam montar, né? Às vezes compram um carregamento grande de carrinho de mão e é um Deus nos acuda. Pois bem, perdão, gente. É importante a gente ter uma área para cuidar disso. Uma coisa que eu vejo muito: problema na expedição de mercadoria? Tem. O que acontece muito? O expedidor ele tem muita dificuldade para expedir de forma correta. Um processo bem feito de etiquetação das mercadorias ajuda a resolver bastante o problema de expedição de mercadoria. Aí algumas empresas me perguntam assim: ah, mas eu queria já ir para aquela questão do leitor de código de barras, ou talvez um RFID. Se a gente não tem primeiro o hábito de receber e cuidar bem desse produto na recepção, fazer etiquetagem, para eu chegar no RFID, que é um processo de gestão muito mais avançado, eu vou ter muito mais dificuldade. Aí a gente tem a própria estocagem, depois a gente tem a reposição dentro do showroom. E a reposição ela é crítica para a área de materiais de construção, porque quando o cliente chega, ele quer assim imaginar aquele showroom na casa dele. Quanto mais bonito, melhor vocês vendem. Então é a parte de reposição, da montagem das vitrines, da montagem dos mostruários. Essa questão do showroom, da reposição, ela é muito importante porque ela ajuda demais o vendedor. Não raro, eu trato empresas que têm de 2.500 produtos em estoque até 16.800. É muito produto. O vendedor não vai se lembrar. Quanto mais rico e reposto for o seu showroom, melhor para a venda. Depois a gente tem o processo de venda, a expedição de mercadoria e trocas e devoluções. Eu marquei de vermelho aqueles processos que são críticos, que é onde eu percebo haver o maior número de falhas que causam furo de estoque. Onde é que a compra contribui? Quando a compra não é muito bem planejada, a gente tem um problema de inflar demais a curva C de mercadoria. E isso é muito ruim. Ou então, quando a compra não dimensiona muito bem, não analisa estoque máximo, estoque mínimo, giro do produto, sazonalidade, pode ter muita ruptura de estoque, compra de emergência. E quando você compra de emergência, você paga mais caro pelo produto, você perde margem, você aumenta custo, você precisa ficar fazendo muito processo picadinho de compra, e isso diminui muito a sua eficiência, sobrecarrega a área de lançamento, sobrecarrega a área de recebimento. A área de regularização, que é o lançamento da nota fiscal no sistema, ela é crítica também. Eu já vi casos assim
Quem fazia, o auxiliar administrativo que fazia esse processo, fazia uma vez a cada 15 dias, demorava uma semana para lançar uma nota mais complexa. Já tratei problema assim de erro, de lançamento duplicado, de não tratamento de inconformidade. Ora, se eram 10 produtos, chegaram 9, na hora de lançar a nota fiscal, você vai dar entrada nos 10, mas você só vai ter 9 para vender. Você vai pagar imposto disso, você vai gerar furo na venda. E é um transtorno terrível, porque o problema do estoque, ele estoura é na mão do vendedor. E aí isso vai impactar também como é que a gente fala? Na forma como o cliente enxerga a sua empresa, né? Um outro lugar que é muito crítico é no próprio processo de estocagem, de guardar o seu produto. Hã? Tem um minuto? Sim, senhora. Já tô encerrando aqui. Nessa parte da organização é uma parte muito crítica também que a gente tem dentro das empresas, porque acontece assim: se você não respeita a layoutização do seu estoque, o que que vai acontecer? Você muda o produto de lugar o tempo todo, dificulta demais o trabalho do seu expedidor e o produto simplesmente desaparece dentro do seu estoque. Outros dois lugares que a gente tem problema é na expedição. É onde eu percebo o maior número de problemas. É expedir errado mesmo. Eu marquei a venda de amarelinho porque eu sempre gosto de ter o seguinte cuidado: vendedor não deve expedir produto. Vendedor vende, ele é tubarão. Expedidor é analítico. Você não pode colocar o seu vendedor nesse conflito entre ter aquele cuidado, aquele esmero em conferir o produto com o seu cliente, contar, verificar se ele está funcionando direitinho, entregar, expedir o produto, enquanto ele está com a cabeça na competição, na venda, na correria.